O bairro Jardim Itatinga, situado na região sudoeste de Campinas, interior de São Paulo, é considerado uma das maiores áreas de prostituição e entretenimento adulto na América Latina e o único bairro planejado para prostituição no país. O funcionamento da localidade, a história e estrutura do bairro revelam muitas coisas sobre o Brasil, a sociedade brasileira e o comércio de corpos em nosso país. Embarque conosco nessa história por dentro do Jardim Itatinga, o maior bairro planejado para entretenimento adulto da América Latina. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História e esse foi o vídeo mais pedido da história do canal. Muitos dos membros mais fiéis do nosso canal exigiram, olhem bem, exigiram um vídeo sobre o Jardim Itatinga. E a gente não deixa a missão para trás, né? Vocês sabem que aqui no nosso canal, missão dada é missão cumprida. Então fizemos. Edu, por favor, querido, roda a vinheta. Fala galera, é um prazer estar aqui com vocês para bater esse papo sobre esse assunto. Vamos tentar tratar tudo que falamos aqui sem preconceito com o bairro e as profissionais que trabalham lá, firmeza. Então segura o dedo aí, viu rapaziada, tem uns caras muito grossos aí, muito xarope. Inclusive vamos usar como referências teóricas duas cientistas, a Aline Tavares e a Letícia Patriarca. Porque até para falar de zona, a gente usa referenciais de credibilidade. Vocês sabem que esse é o diferencial do nosso canal. Tanto eu como o Fernandão, nosso produtor que está aqui do meu lado, moramos perto. Não é muito distante do bairro, tá? A gente mora perto. Na verdade, dá uns 20 minutos daqui se você tiver som. Porém, eu mesmo nunca passei perto de lá, nem ouvi falar desse bairro, tá? Vocês que me apresentaram. E você, Fernandão, já apareceu por lá? Já ouviu falar desse bairro ou não? Eu nunca passei lá não, primo, eu sou da igreja. Você é da igreja bem mentiroso também, mano. Bom, vamos acreditar na sua palavra. Eu espero que vocês acreditem na minha e vamos pro nosso vídeo. Então esses detalhes aqui que a gente tá falando para vocês, pessoal, são todos detalhes que nós capitalizamos aí dos colegas, dos amigos, de familiares e dos artigos que a gente vai apresentar para vocês aí na descrição e nos comentários, beleza? Rapaziada, seguinte, aqui na nossa terra tem até uma gíria para falar no meio da madrugada quando os caras resolvem juntar um grupo de gente e colar lá no Jardim de Itatinga. Os caras dizem assim: partiu. É uma senha, manja, entre os caras para colarem nesse lugar de entretenimento adulto. Então vamos entender um pouco melhor o que é o Jardim Itatinga e sua história, de forma séria mesmo, tá? Até porque é bastante complexa a história. Bora para Campinas então, no interior de São Paulo, cidade que fica mais ou menos uns 90 quilômetros da capital de São Paulo, tá? Campinas é uma das maiores cidades do estado. Hoje deve ter mais ou menos 1 milhão de habitantes, por aí. É grande pra caramba. Campinas é conhecida por ter o aeroporto Viracopos, que é um dos maiores aeroportos internacionais do mundo. Também é conhecida por ser terra de Carlos Gomes, um dos músicos brasileiros mais conhecidos da história do nosso país. Mas outra coisa que faz Campinas um lugar bastante conhecido é o Jardim Itatinga. E vocês verão aqui nesse vídeo que esse bairro é um projeto histórico que envolve segregação, dinheiro e poder e exclusão também das pessoas. Seguinte, galera, vamos voltar para o passado. Durante os anos 60, Campinas começou a se destacar como uma grande cidade do estado de São Paulo. De 1940 a 1960, a população da cidade passou de 100 mil habitantes para aproximadamente 400 mil habitantes. Quer dizer, o município explodiu de gente. E a explosão demográfica e urbanização vai explicar bastante o fenômeno que levou à construção do Jardim Itatinga. Agora, para embarcar nesse trampo, vamos usar a dissertação da moça que a gente falou para vocês, que é a Aline Godoy Tavares. Ela fez um trabalho muito corajoso acompanhando o dia a dia no Jardim Itatinga. Essa dissertação de mestrado dela é feita pela Unicamp, né? Foi feita com a chancela da Unicamp em 2014. A Unicamp é uma outra grande instituição que fica lá em Campinas e tal. O trabalho, galera, chama A Organização da Zona, Notas Etnográficas sobre as Relações de Poder na Zona de Prostituição Jardim Itatinga, Campinas. Segundo a Aline, em sua pesquisa, muito bem feita, diga-se de passagem, parabéns Aline, os governantes de Campinas nos anos 60, principalmente Orestes Quercia, o político talvez mais famoso de Campinas, que depois virou inclusive governador do estado, tinha uma preocupação com a regularização e organização da cidade. Há uma área em Campinas, pessoal, que abrigava boa parte da prostituição, malandros e desempregados da cidade. Era a região do Jardim Taquaral. Hoje o Jardim Taquaral é uma das áreas mais nobres da cidade. Ele conta com uma lagoa, um parque enorme, ao estilo Ibirapuera de São Paulo. É grande mesmo e é um centro turístico da cidade. As casas na região ali, né, hoje são bem caras
elevadas. E quem mora por ali tem um poder aquisitivo bastante alto. Mas nem sempre foi assim. Aquele lugar ali, o Taquaral, no final dos anos 60, era um antro da boca do lixo. Tudo quanto era cidadão que o poder público achava que não valia nada, estava naquele lugar. E eu achava que não valia nada, entre aspas, né? Porque é o que considera como excluído, o governo considera como excluído. E os espaços de prostituição e do entretenimento adultos eram ali. Então a prefeitura lança um projeto conhecido pelos estudiosos do urbanismo como cidade legal, entre aspas, né? O que seria isso? Esse é um termo usado para projetos que visam regularizar lotes, delimitar áreas e zonas na cidade. Mas esse tipo de projeto também é usado como forma de excluir populações mais pobres, tá? E ajeitar também a vida dos mais ricos nos lugares melhores da cidade, né? O governo e a polícia, então, iniciaram uma operação chamada Operação Limpeza, entre aspas. Esse era o nome dado mesmo, tá? Operação Limpeza. Eles achavam que estavam limpando a cidade. A ideia era transferir prostitutas e população de rua, desempregados, enfim, gente da boca do lixo para outros lugares. O Taquaral, galera, para quem não sabe, fica perto do centro, da região central. Então, a polícia começou a passar por lá catalogando quem era envolvido com prostituição ou coisas ilícitas. Esses fatos foram encabeçados por uma delegacia chamada Delegacia de Costumes. Na época, essa Delegacia de Costumes era uma espécie de instituição que zelava pelos valores da família. Enfim, essa história de valores da família é embaçada. Mas no fim das contas, era uma delegacia para prender prostituta e malandro. A ideia é essa. A polícia então começa a ameaçar as pessoas ali no Taquaral e exigir que elas se mudem de lugar. Caso não se mudasse, a polícia enquadraria esses caras em duas leis específicas: a lei da vadiagem e a lei do rufianismo ou do lenocínio. Inclusive, galera, esses artigos eles estão até hoje no Código Penal. São os artigos 228, 229 e 230. Se liga na redação. Abre aspas. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abone. Olha 229. Abre aspas. Manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Tinha também a lei da vadiagem. Abre aspas. Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastante de subsistência ou de prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. Galera, então a gente tinha as leis ali que proibiam o gerenciamento da prostituição e a gente tinha a lei que o fulano que estivesse em algum lugar sem uma carteira de trabalho, sem fazer nada, ele poderia estar sendo considerado alguém que estava fazendo uma coisa ilícita, ele também era preso. Eram essas duas leis, a do rufianismo, que é o famoso cafetão, e a lei da vadiagem. E outra, eu vou falar uma fita pra você, essas leis aí, elas foram feitas especificamente para prender pobre e preto que não trabalhava, ou que não conseguia trampo, tá? A polícia chegava, pedia carteira de trabalho do cidadão, se não tivesse, metia o cara dentro da cela e já era. Bom, galera, com toda essa pressão, rapidamente muita gente topou sair fora daquela região. O governo de Campinas, nos anos 60, então, resolveu realocá-los na região sudoeste da cidade, e um lugar bastante afastado, margeando a rodovia Santos Dumont e a Bandeirantes, que são duas rodovias famosas aqui de São Paulo também. Mas mesmo estando longe do centro, fica a 5 minutos do aeroporto internacional de Viracopos. A região abrigava antes uma antiga fazenda de café chamada Pedra Branca, que é Itatinga em Tupi-Guarani, tá? O fato de ficar perto de Viracopos aumentou muito o interesse pelo turismo sexual vindo de fora do estado e até de fora do país. Às vezes a gente não sabe se tem a ver, mas enfim. Então, no início dos anos 70, já havia mais de 50 casas de prostituição no bairro. Chegava gente de todo lugar do Brasil para trabalhar lá e para aproveitar, né, as benesses do local. A Aline Tavares fala algo interessante no texto dela. A geografia divide cidade em zonas. E Campinas criou uma zona para a prostituição. O cara que dizia homem de família, um cidadão de bem, tinha que sair do centro e andar alguns quilômetros pela rodovia para usufruir das facilidades que tinha ali no bairro. Essa identificação de zona de prostituição acabou virando um substantivo próprio para falar da localização. Então hoje se fala zona, nem precisa colocar adjetivo. Zona já quer dizer o local de prostituição. Vocês devem saber disso aí, mano. Vocês devem estar falando, a zona de Campinas, a zona. Então, com a licença da pesquisadora, vamos chamar o Jardim Itatinga a partir de agora de zona. Muitos pais levavam filhos na zona. No interior de São Paulo, quando o cara vai no Itatinga, ele fala, tô indo pra zona. Ontem à noite fomos na zona, tá? Não nós aqui que a gente nunca foi, tá? Enfim, vocês sabem do que eu tô falando, né? Agora que falamos dessa história, vamos falar um pouco sobre o funcionamento da zona do Jardim Itatinga. Seguinte, galera, nós crescemos aqui ouvindo histórias do Jardim Itatinga, né não, Fernandão? Positivo. Sua mulher ainda tá assistindo o canal? Positivo.
Então, obrigado. Volta. É o seguinte, geralmente as pessoas adentram Itatinga de carro e ficam zanzando pelas ruas vendo as mulheres nas calçadas. Agora tem homem também. Existe basicamente 4 tipos de estabelecimentos no local: casa, boate, bar e casa de família. Vamos destrinchar cada uma delas. Galera, o bar é o local onde os homens vão para jogar bilhar e tomar cerveja e ficar vendo o movimento da rua. Às vezes usam o local para combinar algum programa com alguma menina e tal. As casas são casas mesmo, geralmente coletivas, onde os profissionais do sexo moram. Geralmente, galera, essas casas têm um bar pequeno na frente, bem vagabundo assim, onde são consumidas bebidas. Quando se fecha um programa ali, a moça aluga um quarto da dona da casa, né, e paga uma comissão para ela ali, né, uma comissão não, mas paga o aluguel daquela meia hora, 1 hora que fica lá. Agora, as boates já são outro esquema. Elas são um pouco mais luxuosas, tem luzes, polidense, bebidas são mais caras e geralmente as mulheres cobram mais, né? Elas cobram mais caro pelo serviço. Tem também as casas de família. Não há só profissionais do sexo ou que vivem disso ali no bairro. Tem também famílias comuns que vivem por lá. Só que geralmente, o que elas fazem? Colocam uma placa na frente da casa escrita que é casa de família. Aí nem o louco vai lá encher o saco, dar trabalho, atormentar a cabeça das minas, porque um monte de homem no lugar que tem um monte de mulher, os caras começam a encher o saco. Nas boates, as coisas são mais caras e as profissionais do sexo ganham uma comissão na venda de bebidas e recebem integralmente o programa que fazem. Tipo assim, na zona, galera, uma lata de cerveja, que em qualquer outro lugar seria 4 conto, 4 real, lá sai por 20 conto. É caríssimo. Quantas vezes vi cara que conheço ter que ligar pra família porque deixou a comando das bebidas na mão das meninas ou do garçom e elas marcaram 5, 6 drinks e a conta ficou quase R$1.000. Já conheci cara, galera, que confiscaram o carro dele lá na zona e o pai teve que buscar no meio da madrugada. Nós chamamos isso de golpe da comanda. Acontecia bastante lá, hoje eu já não sei, porque eu também não conheço o lugar. Mas além desses lugares que falamos, há também as calçadas. Muitos profissionais acabam fazendo os programas na rua mesmo. Em boa parte, as travestis, que ocupam uma rua específica lá, bem no final do bairro, quase onde não tem mais asfalto. Tem outras histórias muito loucas lá do Jardim Itatinga que a gente já ouviu falar por morar perto da região. Como, por exemplo, se o cara recusar pagar o programa ou a conta, ele não sai de lá. Não tem conversa. Você pode chamar a polícia, o Papa, o governador do estado, o Thor, Pantera Negra, o cara não sai. Nos últimos anos, empresários têm comprado casas por lá. O fato é que o Jardim Itatinga funciona dia, noite, madrugada, feriado, final de semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Qualquer dia, horário, tem gente lá. Vai ter gente trabalhando lá, vai ter gente na rua, vai ter gente nas calçadas, vai ter gente nas boates. Inclusive, um dos melhores frangos fritos de Campinas fica localizado lá naquele lugar. Você sabe disso, né, Fernandão? Sim, já pedi pro delivery. Quanto foi pra chegar? 69? Por aí. Bom, agora vamos falar como se eu e o Fernandão tivéssemos ido lá no Jardim Itatinga, tá? Mas lembrando, nós nunca fomos. Seguinte, você sempre irá chegar lá pela rodovia Santos Dumont. Dá pra chegar por dentro de outros bairros, mas o caminho é mais tortuoso e mais difícil e mais fácil de se perder. Agora a gente entra um pouco no trabalho da Letícia Patriarca, né? Lá, dentro de Itatinga, você circula de carro. Geralmente você só desce ou pra beber água ou se for fazer um programa. Dá pra trafegar ali por pelo menos 10 ruas. Na entrada existe postos de gasolinas e hotéis. Mas uma vez dentro de Itatinga, você tem que começar a percorrer as ruas porque logo vai encostar um carro atrás. O congestionamento é grande e quase todo mundo tá chapado no volante. Muitos ficam chamando as profissionais, perguntando o preço, e elas se exibem, negociam com motorista e passageiros. Mano, é uma bagunça, segundo os caras que já foi lá. Nas ruas, ali na calçada, ficam os manos chamando as pessoas. São caras que ficam na porta das boates chamando os caras para entrar e oferecendo atrações dentro do lugar. As casas mais famosas lá são o Galo de Ouro e o Las Vegas. Vem gente até de fora do país e tal para conhecer essas casas. Mas conforme você vai se aprofundando para dentro do bairro, vai encontrando tudo quanto é gente e tudo quanto é preço para, enfim, ter o seu entretenimento adulto ali. As ruas mais escuras, mais profundos, são os locais que ficam as prostitutas mais velhas, que não conseguem cobrar um preço mais caro, e também as travestis e mulheres trans. Elas, não é que elas ficam separadas, mas elas ficam num lugar um pouco menos valioso ali nas ruas, né? Considerado um pouco com menos valor. A Avenida Central geralmente é lugar que ficam as prostitutas que cobram mais caro, ou as principais boates e casas do lugar. No passado existia muita briga ali, hoje já não tem mais.
pois brigar no local ali, né, um local desse, pode te trazer sérios problemas aí com pessoas grandes, tá? O Jardim Itatinga é um lugar majoritariamente de clientes masculinos. A maior parte das casas é virada para entretenimento de homens, tá? Mas isso não quer dizer que não tenha mulheres que vão ali para se divertir também. Mas é um local onde fica muito claro que os caras estão indo lá para isso, para entretenimento adulto, tá? Até hoje o bairro lota bastante, principalmente aos finais de semana. Apesar das metamorfoses que já sofreu e tal, já ocorridas no mundo do entretenimento adulto, pois uma parte significativa das acompanhantes hoje, elas vendem a sua força de trabalho e etc. em sites e aplicativos. Mas assim, o Jardim Itatinga continua bombando dia após dia, segundo relatos que nós temos aqui de vizinhos, de amigos, que a gente também não pode dizer o nome, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi uma tentativa de sintetizar tanto a história do bairro, com a questão dos excluídos, como contar sobre o sistema, né, como funciona ali a sistemática do bairro no cotidiano, no dia a dia, sem nenhum preconceito. Tomem muito cuidado aí com os comentários que vocês fazem. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham pesquisado sobre os assuntos. Muito juízo aí ao ir visitar o lugar, se vocês quiserem ir e tal, e com todo respeito às profissionais que trabalham lá, as pessoas que têm casa lá, que têm boate, enfim, que tocam as suas vidas dependendo desse Jardim Itatinga, certo? Não vou fazer nenhum juízo de valor aqui sobre a profissão de prostituição, tá? Não vou fazer nenhum juízo de valor sobre como é o funcionamento das casas por lá, até porque eu não conheço, nem o Fernandão, porque, novamente, nós nunca fomos. Deixa like aí, senão a gente vai ligar pra sua esposa e falar que você tava lá, hein, mano? Que a gente viu você lá, certo? Não esquece de deixar seu like. Faça inscrição também, se possível. Vire membro do nosso canal pra ajudar a gente a produzir. Vocês pedem as coisas, mas a gente precisa de uma grana pra poder manter essa estrutura. Clique no botão valeu pra doar qualquer quantidade de dinheiro aí que a gente possa ajudar a gente a manter essa estrutura. E um forte abraço a todos. Fui, valeu!